Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bruna Chiles e nós teremos uma aula aqui sobre as funções morfossintáticas da palavra se. Isso mesmo. Você sabia que o se ele pode desempenhar 11 funções? Então, vem comigo, nós vamos aprender todas elas. Ele pode desempenhar ali a função de pronomes, conjunções, partícula expressiva e substantivo. Como pronome, eu posso ter ele como pronome reflexivo, pronome apassivador, índice indeterminado, pronome integrante, tá? E o último ali, que vai ser o pronome recíproco, que eu já vou até falar aqui agora para vocês, tá? Vamos colocar os três aqui, né? São cinco, mas vamos falar dos três primeiros. O pronome reflexivo é aquele que equivale a si mesmo. Quando esse se, ele vai estar ali equivalendo ao nosso sujeito, ou falando da própria pessoa ali. Ó, Ana já se maquiou. Quem que já se maquiou? Ana, tá vendo? Que ele faz ali, né, uma seta para a pessoa de Ana. O pronome recíproco é quando eu pego o meu sujeito ali e o verbo, ele vai estar o quê? Equivalendo a um ou ao outro, algo recíproco, que acontece ali ao mesmo tempo. Elas se conheceram na escola, elas se conheceram no mesmo lugar. O pronome passivador, ele é justamente chamado apassivador porque ele acompanha o nosso verbo paciente. E essa frase, ela vai estar na voz passiva sintética. E quando é assim, eu posso fazer a transposição para a voz passiva analítica, que eu vou conseguir achar o meu sujeito. Então, o pronome passivador quando tiver essa frase e ele for pronome passivador, eu vou conseguir localizar o meu sujeito. Como, professora? Vamos lá. A frase aqui, como voz passiva sintética, é fez-se o jantar. Quando eu transformo essa frase para voz passiva analítica, fica o jantar foi feito. O que foi feito? O jantar. Então, esse o jantar aqui é o meu sujeito. Por isso que esse se aqui, ele acompanha esse verbo paciente, que com certeza na transposição eu vou achar ali, né, o meu sujeito e vai estar na voz passiva analítica. Diferentemente, quando ele estiver na função de PIS. O que é PIS? É quando ele vai tornar o meu sujeito indeterminado. Por quê? Esse verbo ele vai ser um verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto, que vai ter a preposição. E aí eu não consigo fazer essa transposição. Quando eu faço essa transposição, a frase fica sem coerência, porque eu tenho que levar todos os elementos da frase. Então, olha aqui, funcionários de são precisados? Então fica estranho. Então, aqui, esse C é um índice de indeterminação do sujeito, porque a minha frase não vai ter sujeito, tranquilo? E ele também pode ser PIV. O que é PIV, professora? É a parte integrante do verbo. Você sabia que tem verbos que são necessários ter esse se? Ele faz parte da sua conjugação? É obrigatoriamente? O verbo condoeu-se. Condoeu-se, nós não falamos esse verbo sem o se. Então, é obrigatoriamente. Então, nesse caso, ele é chamado de PIV. Por quê? Ele faz parte ali do verbo. E aí eu trouxe até aqui, né, os principais para vocês, que são o quê? Acompanhados pelos pronomes oblíquos e não tem como fazer a conjugação sem ele, ok? Abster-se, apiedar-se, arrepender-se, atrever, e aí vai. Nós temos também como conjunções. Isso mesmo, nós temos ela valendo como conjunção integrante. Lembra lá que nós temos o que e o se? Para que eu saiba que ele é realmente uma conjunção integrante, ele vai estar no início das orações substantivas, tá? E aí ele vai equivaler a isso. Eu posso fazer a troca ali por isso. E aí, após o verbo, né, eu pergunto, ó, queria saber isso. Isso o quê? Se ele tem medo do escuro. Então, aqui eu posso fazer a troca, né, pelo isso, e ele está após o verbo, então eu já sei que ele é uma conjunção integrante. Ele também pode ser condicional. O condicional ele sempre vai estar no início ali da oração e vai dar ali, né, um aspecto de hipótese, de caso. Olha o exemplo. Se estudares todos os dias, aprenderá mais. Então, para que ele possa aprender mais, ele precisa o quê? Estudar todos os dias, tá vendo? É uma condição, uma hipótese. Ele pode também ser a conjunção causal, isso mesmo. Ela vai indicar fato. E o legal é que você pode usar o já que para você realmente entender. Você usa o já que lá na segunda oração. Ó, não há o que temer, já que se ela preparou para a prova. Então, aqui, esse se, ele indica um fato. A segunda oração, ela é um fato ali, né, da primeira. Não precisa temer, já que ela se preparou para a prova. Conjunção subordinada concessiva, ela indica uma oposição, um contraste. Por quê? Quando eu leio a primeira oração, logo eu já acho que vai ter o quê? Uma continuidade ali. E aí há uma quebra de expectativa. Vamos ver?
Se os filhotes dormiram a noite toda, a cadela ainda está sonolenta. Então, aqui houve uma quebra de expectativa, porque já que os filhotes dormiram a noite toda, o que eu espero? Que essa cadela esteja sem sono. E aqui, o que acontece? Ela ainda está sonolenta. Então, houve uma oposição. E aí, o ser como substantivo é quando sofre a derivação imprópria, ou seja, quando ele vem determinado ali pelo artigo. E aí, esse ser ele vai vir também acentuado, né, com acento circunflexo. Olha, o ser dessa frase veio errado. Então, esse ser aqui, por ele estar determinado como artigo, né, com o artigo o, ele passa a ser substantivo. Por último, a nossa partícula efetiva, o realce, é aquela que pode ser retirada da frase sem nenhum problema. Ela vai indicar expressão, expressividade. Só que você tem que tomar cuidado, porque na maioria esse verbo vem em movimento. E aí ele não pode ser um PIS, ele não pode ser um PA, e ele nem pode fazer parte do verbo, tá? Então tome cuidado, você não pode sair retirando ali de qualquer forma da frase falando que vai ficar ok. Então, olha, passava-se o tempo e nada dele chegar. Esse passava, ele não é PIV, ele não é parte integrante desse verbo, tá? E aqui eu posso fazer a retirada e não vai ter nenhum problema. E eu vejo que esse verbo meu está em movimento, está acontecendo. Então, ó, passava o tempo e nada dele chegar. Tranquilo? Vamos treinar? Ó, quero saber se ela virar a festa. Eu tenho o verbo e esse se está após o meu verbo. Então, se está após o meu verbo, eu posso tentar trocar ele pelo isso para saber se ele é uma conjunção integrante. Quero saber isso. Se ela virar a festa. Então, deu certo aqui, eu já tenho uma conjunção integrante, tá? Vamos lá. A criança machucou-se. Está lá no finalzinho e está referente ali à criança. Eu vejo que ele está o quê? Reflexivo. Porque ele reflete lá na criança, a si mesmo. Então, aqui é reflexivo. Contaram-se histórias estranhas. E agora, professora? Ele é um PIV? Ele é um PA? Ou ele é um PIS? Tá, pessoal, aqui é um PA? Sim, por que é um PA, professora? É uma partícula passivadora? Por quê? Se eu transformo ela para voz passiva analítica, eu consigo achar o meu sujeito. Quer ver? Olha lá, histórias estranhas são contadas. O que são contadas? Histórias estranhas. Então, nesse caso aqui, ele acompanha, né, o verbo paciente. Então, ele é uma partícula passivadora. E aqui, professora, discorda-se do fato. Vamos ver se ele é um PA? Fato dos são discordados? Não deu certo. Então, aqui nesse caso, eu tenho um PIS. Por quê? Ele indetermina o meu sujeito. Eu não sei qual que é o meu sujeito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Agora é fazer bastante exercício e treinar aí, né, a função do ser para que vocês possam gabaritar aí as provas. Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.